Acho que um dos grandes desafios que a gente tem para falar da questão da violência é justamente dar significado a essa violência. Muitas vezes a violência ela não se traduz somente na questão da violência física, ela está em outros indícios também, que muitas vezes não são reconhecidos como tal. Então, um dos nossos trabalhos, principalmente trabalhando com adolescentes e jovens, é dar significado a determinadas atitudes como atitudes de violência, com vistas a uma certa prevenção. Claro que a prevenção da violência, ela se dá de forma muito diferente do que prevenção do HIV ou prevenção de gravidez, né? A gente não tem, como eu costumo brincar, a gente não tem camisinha para violência, a gente não tem uma pílula para violência. Mas, na verdade, a gente precisa construir relações com base no respeito. E o que a gente faz com os jovens, pensando na questão da prevenção da violência, é justamente isso. É pensar que eles precisam aprender relações baseadas em outros parâmetros, ou seja, relações baseadas em respeito, não em excesso de autoritarismo, não em relações desiguais de poder, mas ter isso balanceado na relação entre eles. Uma das coisas que a gente vê ao longo do nosso trabalho, primeiro, que desde 2006 a gente conta no Brasil com a Lei Maria da Penha. Então, a lei que trata exclusivamente desse tema da violência doméstica contra as mulheres. Grande parte dos jovens já conhecem essa lei, mas muitas vezes tem um entendimento um pouco equivocado sobre o que se refere a essa lei. A gente escuta, por exemplo, em determinadas comunidades, de que a lei ela é contra os homens. Eu costumo dizer que a lei ela é contra a violência, mas ela não é contra os homens. Na verdade, ela tenta proteger as mulheres em situação de vulnerabilidade frente à violência doméstica. Então, isso é um ponto bastante importante, de que apesar de que há um certo conhecimento, em uma pesquisa recente que a gente fez aqui no Rio de Janeiro no ano passado, mostrou que mais de 85% dos jovens conhecem a Lei Maria da Penha. É um número bastante alto, tanto de camada popular quanto de camada média. A questão está no entendimento dessa lei, né, de que ela veio, na verdade, para proteger a mulher, né, não para culpabilizar os homens. Acho que isso é um ponto importante que a gente precisa destacar. Outro ponto que a gente precisa destacar é que a lei ela recomenda explicitamente trabalhos de reabilitação dos homens autores de violência contra a mulher. Isso é, no meu ponto de vista, um grande avanço. Eu acredito piamente que esse trabalho de reeducação e reabilitação dos homens, ele também é um trabalho de prevenção. Prevenção de que violências futuras ocorram, desde que esse trabalho ele prime por uma perspectiva de ressignificação do que é ser homem, ressignificação das relações entre homens e mulheres, de uma ressignificação do que é a violência contra a mulher. Para que esse homem ele consiga entender que o ato dele foi um ato condenável, sim, mas que, via de regra, ele é fruto de uma socialização masculina que coloca nas mãos desse homem, entre aspas, claro, a pecha de poder se utilizar da violência para resolver algum tipo de conflito. O que a gente vê, baseado na nossa experiência de trabalho com homens adolescentes, homens jovens e também homens adultos, que muitas das vezes esses homens foram criados num ambiente de violência, eles testemunharam a violência quando criança, por parte dos seus pais contra as suas mães, ou dos seus padrastos contra as suas mães, de certa forma, como eu dizia no início, de uma maneira naturalizada, banalizada e legitimada. O que a gente vê é uma certa tendência a repetir um certo comportamento. Se esse homem foi testemunha de violência quando criança, ele tende a repetir isso na idade adulta. Isso não vale somente para os homens, isso vale para as mulheres também. Eu recordo muito bem de uma mulher que uma vez me disse de que minha mãe apanhava, minha avó apanhava, e me disseram que isso era parte do pacote do casamento, como se fosse natural, como se fosse parte integrante do fato de estar numa relação de casamento. Então, se isso vale para os homens, isso também vale para algumas mulheres, né? E o que a gente faz justamente no nosso tipo de trabalho é tentar reverter essa situação. É tentar mostrar para esse homem que isso não é legítimo, que determinados comportamentos que são tidos como banais não são banais, mas que são comportamentos violentos, e de que, obviamente, ele não tem o direito de pensar em usar violência, e isso, na verdade, não leva ninguém a lugar algum. A violência, ela não soluciona conflitos. Pelo contrário, ela gera mais conflitos, né?
E a responsabilidade que se tem frente também às crianças. Porque se você acaba utilizando violência, de certa maneira você está dizendo para aquela criança que isso é uma forma legítima de solucionar conflitos. E ele tende a repetir isso na vida adulta.